Oi gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de História, certo? E hoje nós iremos falar sobre as grandes navegações. Mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. Não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula, certo? Como eu já havia falado, hoje nós iremos falar das grandes navegações, as características, o que aconteceu e as consequências. Primeiro, antes de tudo, vamos falar do contexto histórico. Qual era a situação histórica que o mundo, principalmente a Europa, qual era o contexto histórico que a Europa estava passando naquele período, que fez com que ali as grandes navegações ocorressem. Primeiramente, a gente vai lembrar muito tudo que a gente estudou nas aulas passadas. A transição da Idade Média para a Idade Moderna, que a gente já falou sobre isso, que teve aí o aparecimento do Renascimento, o movimento renascentista, onde eu tenho um renascimento cultural, político, social, econômico. Eu tenho a influência do Iluminismo, que estava ali em alta, o pensamento de liberdade, o pensamento de privatização, o pensamento de liberdade comercial. Eles queriam tudo isso, certo? Lembrem que o sistema absolutista está em vigor. Lembrem que a Igreja Católica ela está em crise por conta da reforma protestante, que a gente já estudou. A gente sabe que a Igreja Católica, depois da reforma protestante, mesmo depois da contra-reforma, ainda estava muito abalada. Tinha perdido muitos fiéis. As pessoas não estavam a igreja não estava com tanta credibilidade, porque as pessoas não estavam acreditando tanto nela. Não que as pessoas tenham perdido a fé, porque as pessoas continuaram com fé em Deus, porém elas não estavam confiando na igreja, certo? Então isso fez com que ali tivesse uma crise administrativa na Igreja Católica. Também teve o aumento das relações capitalistas. Eu tenho agora a classe dos burgueses, a classe dos comerciantes, que vão dar início às relações comerciais. E quanto mais povos eles tiverem contato para comercializar, melhor para eles, certo? Quanto mais liberdade para comercializar, também melhor para eles. Lembrando que nesse período da transição da Idade Média para a Idade Moderna, a gente tem um antropocentrismo, o homem no centro de tudo e não mais Deus no centro de tudo. Certo? O homem agora toma as decisões, o homem agora resolve os problemas, certo? Então, lembrando que as grandes navegações ela aconteceu nesses três principais oceanos, o Oceano Atlântico, o Pacífico e o Índico. Quais eram os objetivos dessas grandes navegações? Primeiro, a gente precisa falar sobre algo importante. Que naquele período a mitologia era muito grande e a Igreja Católica, como a gente já estudou, ela controlava muito. A Igreja ela dizia que a Terra era plana. A gente até estudou que algumas pessoas que se opuseram, que falaram algo contra isso, acabaram sofrendo consequências drásticas, como foi o caso de Galileu Galilei, que falou que a Terra era redonda e acabou sendo ali a Igreja Católica bateu de frente com ele, ele até renegou que acreditava nisso, que tinha estudado isso, para não ser morto. Então tinha o peso da Igreja Católica, só que como teve a Contra-Reforma e ela perdeu um pouco da sua força majoritária sobre tudo, o que aconteceu? Deu lugar para outros estudiosos, outros cientistas começarem a trazer novas teorias. Então o pessoal pensava que a Terra era plana, então se andasse, ia chegar, quando chegasse aonde os olhos não conseguissem mais ver, ia ter um abismo, onde a pessoa, no final desse abismo, ia ter vários monstros mitológicos. Então as pessoas ainda não conheciam o mar, não conheciam muitas técnicas, tinham muito medo de se aventurar no mar, certo? Então tudo isso ainda estava ali muito forte dentro da sociedade, essa influência católica, esse medo da mitologia, da crença em monstros, certo? Mas os objetivos e o que eles estavam querendo alcançar com as grandes navegações acabou superando esses medos mitológicos. Quais eram os objetivos? Eles queriam comprar especiarias, certo? Essas especiarias são pimentão, açafrão, gengibre, canela, esse tipo de coisa, certo? E Veneza, o que acontecia naquele período?
as especiarias, elas vinham da Índia, certo? Só que para ter acesso à Índia tinha que ir lá pelo mar Mediterrâneo, era o lugar mais fácil para chegar às Índias. Só que o mar Mediterrâneo era dominado, aquela parte do mar Mediterrâneo, onde ligava ali, dava para ir para a Índia, era dominado pela Itália. E a Itália, ela tinha esse domínio, esse monopólio das especiarias da Índia. Ela mandava naquele território. Então, o que é que acontecia? Ela não deixava ou cobrava altos impostos para as pessoas passarem ali no canal do mar Mediterrâneo para seguir para a Índia. Isso não era favorável para o pessoal, porque teria que pagar muito dinheiro e o que eles trouxessem não iria compensar. Então, por conta disso, a Veneza tinha o monopólio das especiarias da Índia. Como assim? Ela, bem dizer, ela era o canal que ligava a Índia, ou as especiarias da Índia, para os outros povos. Ela trazia lá da Índia e vendia para os outros povos, só que num valor absurdo, ela lucrava muito em cima, e os povos acabavam saindo perdendo. Ali os outros países europeus. Então, também tinha outro objetivo, que era conquistar novas terras. O povo europeu, os reis, eles queriam aumentar o seu território, eles queriam trazer mais, eles queriam ter colônias de exploração, eles queriam ter mais povos para pagarem impostos, certo? E as grandes navegações, elas foram influenciadas, elas tinham um interesse muito grande da Igreja Católica e dos reis, que eles acabaram incentivando as grandes navegações. A Igreja Católica, que antes condenava esse tipo de coisa, as pessoas saírem por aí dizendo que a Igreja Católica dizia que a Terra era plana, não podia andar pelo mar sem chegar a um abismo com monstros, esse tipo de coisa, mudou de ideia rapidamente. Por quê? E acabou até incentivando as grandes navegações, porque ela tinha interesses envolvidos. Ela acreditava, os reis queriam mais povos para mandar, queriam uma maior quantidade de território para ter mais impostos. E a Igreja Católica queria que os reis tivessem essa maior quantidade de territórios para que o povo desse novo território, a Igreja Católica, pudesse catolizar, pudesse implantar o cristianismo, fazer outros povos a crer no cristianismo e aumentar a sua força. Essa era a motivação da Igreja Católica em incentivar as grandes navegações. E os reis, eles queriam mais poder, queriam abranger o seu território, queriam aumentar seu território, aumentar seu poder, aumentar o tanto de impostos arrecadados. Pronto, a gente já viu o contexto histórico, a gente já viu os objetivos, o que é que eles queriam com isso. Agora vamos estudar os dois principais povos que saíram pelo mar em busca das especiarias na Índia. O primeiro povo foi o português, certo? A gente diz que eles foram os pioneiros, os primeiros a saírem em busca de um novo caminho para as Índias. Eles não queriam mais passar pelo mar Mediterrâneo e ficar pagando impostos ou ter que comprar em preços absurdos da Itália. Então, o que eles fizeram? Eles estavam com o intuito de achar uma nova rota para as Índias, onde eles não precisassem passar pelo mar Mediterrâneo. E Portugal foi o primeiro, certo? Ele foi o pioneiro. Ele saiu entre os séculos XV e XVI. Aconteceu as grandes navegações portuguesas. Só que o que é que fez os portugueses serem os pioneiros, os primeiros? Os portugueses, eles já praticavam o comércio marítimo, eles viviam da pesca, eles viviam de coisas provenientes do mar. Então, eles estavam acostumados, eles já tinham caravelas, eles tinham técnicas marítimas. Tudo isso, isso já pré-existente, que eles já tinham costume, digamos, uma relação com o mar, fez com que ajudou ele ser o pioneiro nas grandes navegações. Outra coisa que ajudou foi a localização privilegiada, por ele ser banhado por um dos oceanos, certo? Em Portugal teve o investimento da burguesia, da nobreza e da Igreja Católica. Os burgueses queriam mais povos para eles fazerem relações comerciais. E também queriam o quê? Eles queriam o seguinte, quando eles compravam os produtos de Veneza, as especiarias, eles pagavam um valor absurdo e tinham um lucro muito pouco. Eles queriam pegar diretamente da fonte da Índia para aumentar os seus lucros.
A nobreza queria maior território, queria mais cobrança de impostos. E a Igreja Católica, eu já havia falado, queria mais povos para que ela implantasse o cristianismo e a quantidade de fiéis aumentasse. Em Portugal foi criada a Escola de Sagres. Essa Escola de Sagres ensinava para crianças, adultos, as técnicas marítimas, certo? Técnicas para navegação. Tinha os mitos que eu já falei sobre a mitologia, a Terra plana, e também o que ajudou bastante em Portugal foi os instrumentos marítimos que eles possuíam, que era a bússola, certo? Para orientação, o astrolábio e a balestilha, que são instrumentos relacionados à localização dos astros. E as caravelas, elas não eram tão eficientes, mas algumas acabavam ali afundando ou coisa desse tipo, mas a maioria conseguia chegar ao destino. Eu trouxe aqui a foto dos 3 instrumentos, a bússola, o astrolábio e a bastilha. Esse primeiro é a bússola, o do meio é a balestilha e o último é o astrolábio, certo? Aqui é a caravela. E como é que se deu as grandes navegações portuguesas? Primeiro, Vasco da Gama, em 1498, conseguiu chegar ao território das Índias, certo? E Pedro Álvares Cabral, ele estava indo para as Índias, acabou ali, batendo de frente com o Brasil e descobriu o Brasil nesse período, certo? No período das grandes navegações portuguesas. Por conta dessas grandes navegações e o seu êxito por ter conseguido, Portugal, naquele período, se tornou uma grande potência, certo? Outro povo que também é considerado pioneiro, que também saiu em busca, foi a Espanha. A Espanha, em 1492, com Cristóvão Colombo, ele acabou chegando às ilhas da América Central. Porém, ele não sabia que era um território novo e seguiu viagem para a Índia. Ele não sabia que tinha descobrido a América, certo? Então ele seguiu. Depois, Américo Vespúcio foi de novo ao mesmo lugar que Cristóvão Colombo estava e disse: não, isso aqui não é um território conhecido, isso aqui nunca ninguém descobriu, não tem nos nossos mapas, e definiu a América como um novo território, certo? Outra coisa muito importante desse período foi o Tratado de Tordesilhas. Como eu já havia falado para vocês, tem Portugal e Espanha. Eles dois estavam saindo em busca de novos territórios. Em busca de muito poder, estavam com bastante poder em suas mãos, estavam sendo consideradas potências econômicas naquele período. Então, para dividir o mundo para eles dois, foi criado o Tratado de Tordesilhas. Só que antes de acontecer, Espanha e Portugal estavam entrando muito em combate. Esse território é meu. Não, esse território é meu. Eles estavam brigando bastante. Eu vou por ali e você vai por ali. Eles estavam querendo entrar em um acordo para eles não baterem de frente. Antes do Tratado de Tordesilhas, em 1493, o Papa fez um decreto, onde ele falou que traçou um meridiano a 100 léguas da ilha do Cabo Verde e falou a 100 léguas, onde o oeste seria da Espanha. Em 1493, o Papa decretou que teria um meridiano a 100 léguas da ilha do Cabo Verde, onde todo o oeste seria da Espanha. Portugal não aceitou, e com isso foi criado o Tratado de Tordesilhas, que dizia o seguinte: que ia ser traçada uma linha imaginária, que é o meridiano, a 370 léguas a oeste da ilha do Cabo Verde, e as terras a leste pertenciam a Portugal e o restante à Espanha. Os dois concordaram com isso e prosseguiram. Porém, o que aconteceu? O Tratado de Tordesilhas simplesmente divide o mundo para Portugal e Espanha. Os outros países europeus não aceitaram isso. Acabou tendo muitos conflitos por conta disso. Não tinha como eles dividir o mundo só entre eles, se tinha outros países europeus que não foram os primeiros, mas estavam começando a navegar pelo mar em busca de novos territórios, e acabou batendo bastante de frente por conta dessa divisão, que não era justa porque tinha outros países europeus. Quais foram as consequências das grandes navegações?
Teve o fortalecimento dos reis e da burguesia, porque os reis conseguiram várias colônias, mais território, mais imposto, e a burguesia conseguiu lucrar até 600% a mais, pegando os produtos diretamente da Índia, além de novos produtos vindos das colônias de exploração, além do aumento das relações comerciais. Outra coisa importante é que o núcleo, o centro de atividades comerciais, deixou de ser o Mediterrâneo e se tornou o Atlântico, certo? Teve propagação dos costumes e cultura europeia, porque como todos os povos que eles viravam colônias europeias, acabavam tendo forte influência dos costumes e daquela cultura nova, certo? Também teve a propagação do cristianismo através da Companhia de Jesus, os jesuítas, que eles espalhavam o cristianismo e implantavam, às vezes até de forma forçada. Os povos conquistados tinham que deixar sua religião de lado e começar a seguir o cristianismo. Outra coisa importante foi o povoamento e exploração de novos territórios, as colônias. Também teve uma busca e também bastante importante nesse período foi a busca e a exploração de metais preciosos nos novos territórios, que fez com que aumentasse muito a economia dos países europeus. E também nesse período iniciou-se a escravidão. E assim a gente encerrou nossa aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando, certo? Para assistir essa nossa aula ou qualquer outra de novo, vocês podem estar acessando o site da escola e o canal do YouTube da escola para assistirem as aulas quando e onde vocês quiserem. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola para que vocês tenham acesso à agenda digital, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!